Bom, pessoal, eu fiquei durante a aula, de passar essa planilha, que é uma aplicação da nossa última aula sobre editores de texto e planilhas de cálculo, mais especificamente, sobre o editor de planilhas. Eu mostrei para vocês a aplicação de uma planilha onde vocês podem estar calculando as notas de vocês, vendo ali a situação de vocês em relação à aprovação no final do ano. Achei bem interessante estar trazendo isso, porque aí, final de ano, sempre acaba tendo aquela correria, aquela inquietação para estar conferindo aí como é que está a situação de cada um dentro de cada disciplina. Então, para auxiliar vocês nisso, eu vou ensinar agora, vou passar esse tutorial aqui, esse passo a passo, de como fazer essa planilha para estar calculando isso para vocês. É bem simples, tá? O funcionamento dela. Então, basicamente, eu perguntei a um de vocês como é que funcionava, pelo menos nas escolas de vocês, o sistema de notas e de matérias. Mas, enfim, isso pode variar de escola para escola, mas dentro do que foi passado para mim, eu vi que vocês têm 13 disciplinas, tá? Estão listadas aqui nessa primeira coluna, tá? E o sistema é dividido em 4 unidades, onde para passar de ano, digamos assim, você precisa atingir uma média de 5, ou seja, uma soma de 20 pontos dentro dessas 4 unidades, beleza? Então essa soma já é calculada automaticamente aqui nessa coluna, onde você basicamente precisa inserir os dados das notas que você atingiu na primeira, na segunda e na terceira. Eu imagino que vocês estejam agora na quarta unidade, então essa célula aqui vai ficar em branco, tá? Então você insere aí os dados da primeira, segunda e terceira, e a planilha calcula para você automaticamente a soma dessas notas e quanto você precisa para passar, tá? E além disso, a média final. E eu adicionei mais uma funcionalidade que é a de calcular a tua média global. Ou seja, ele pega todas as tuas médias finais, tá? E divide pelo número de disciplinas. E aí você vai ter uma média ali que engloba todas as tuas disciplinas, beleza? Então, só para exemplificar aqui, pegando a disciplina de língua portuguesa, vamos supor que na primeira unidade a pessoa tirou 7,5, tá? Na segunda unidade tirou ali um 5. E na terceira unidade tirou um 6,5. Então, agora na quarta unidade, ela quer saber quanto ela precisa para passar, quantos pontos ela já tem. Então, a planilha já mostra aqui, ó, a soma dela, dessas 3 unidades, é igual a 19, portanto, para ela passar, ela precisa tirar no mínimo, na quarta unidade, um ponto. Tá? Então, a média final até o momento, considerando que a nota dela na quarta unidade até agora é 0, a média final dele seria 4,8. Tá? Então, supondo aí que ele tirou na quarta unidade uma nota 8, a gente consegue ver aqui que ele atingiu nas 4 unidades uma soma de 27, portanto maior do que 20, inclusive o número da nota que ele precisaria para passar ficou até negativo, justamente por isso, que ele já passou dos 20 pontos e ficou com a média final de 6,8. Tá? Então essa planilha acaba sendo bem útil, nesse momento, para vocês saberem aí como é que está a situação, quantos pontos precisa, enfim. E de modo análogo também, funcionamento exatamente igual para todas as outras disciplinas. Você vai preenchendo aqui, tá? Nos campos em branco, as notas que você atingiu nas outras unidades, nas disciplinas. E até que, por fim, você vai ter aí um panorama geral de qual a sua situação e quantos pontos você precisa passar. E a partir disso, a partir das médias finais que você vai poder visualizar aqui, vai ser calculada a tua média global. Outro ponto é que essa média final, como vocês podem ver, ela indicou aqui, que o estudante, ele teoricamente com essas notas teria passado com a média final de 6,8. E eu não sei se vocês notaram, mas quando esse número atingiu uma média maior que 5, a célula ficou na cor verde, indicando aí que ele foi aprovado. E isso também vou estar ensinando a fazer, beleza? Enquanto a média estiver abaixo de 5, a célula vai assumir aí uma cor vermelha, tá certo?
Então, bem simples o funcionamento da planilha. Vou mostrar agora para vocês como fazer aqui no computador. No celular, o funcionamento é bem parecido. O que muda é a função soma, né? Como eu falei para vocês na aula, que a função soma tem outro nome, tá? Mas só se atentar a isso, que dá para fazer tanto no computador quanto no celular, bem tranquilo, certo? Então, para estar fazendo aqui, a gente vai estar iniciando nossa interface aqui do Google Planilhas, tá? E vem clicar aqui na opção em branco, para a gente criar uma nova planilha a partir do zero. Esperar carregar um pouquinho. Beleza. O Google Planilhas acabou de criar uma nova planilha para a gente, tá? Então, basicamente, o primeiro passo, né, é você vir aqui na opção de planilha sem título e criar um nome para ela, colocar aqui notas, beleza? E aí ela já vai ser renomeada automaticamente. E agora o segundo passo, né, é a gente começar a listar as categorias que nós queremos. Então, começar a colocar aqui disciplinas. O que é que vem aqui? Primeira unidade. Segunda unidade. Terceira unidade. Por fim, a quarta unidade. Beleza? Deixa eu ver quais são os outros campos. Soma. Para passar. E média. Média final. E por fim, a média global. Tranquilo, né? Mas como vocês podem ver, a gente falou na aula, bateu bastante nessa tecla sobre a formatação. Eu digitei aqui as categorias que nós vamos ter. E tá tudo diferente, né, do que estava lá quando eu mostrei. E isso acontece porque a formatação dessa planilha, ela veio nos padrões que vem ao criar uma planilha nova. Então a gente vai ter que formatar esses números, tá? Então eu vou formatar toda a primeira linha de uma vez só. Então para isso eu venho aqui, ó, clico sobre o número 1 e aí ele vai selecionar toda a minha primeira linha. Primeiro eu vou formatar o alinhamento das letras, tá? Eu venho aqui na opção de alinhamento, coloco centralizado, beleza? Outra coisa também, dessa vez vai ser algo que eu vou aplicar para a planilha inteira, vai ser o tamanho da letra, né, da fonte. Então, para selecionar todas as células da planilha, eu venho nesse espaço aqui no canto, ó, em cima do 1 e à esquerda do A, eu clico aqui, ele selecionou todas as linhas e todas as colunas da minha planilha. Então, tudo que eu fizer enquanto estiver selecionado tudo isso, vai ser aplicado a toda a planilha. Então eu venho aqui em tamanho da fonte e coloco um tamanho 11. Certo? Voltando agora para a primeira linha, né? Selecionando ela inteira, vou deixar tudo em negrito. E também eu vou colocar, como vocês podem visualizar aqui, ó, um traço na parte de baixo da célula. E eu venho aqui na opção de borda, tá? Esse íconezinho aqui, bordas, e seleciono a opção de borda inferior. Aí agora ele ficou com essa linha aqui. Agora eu vou copiar, né, para não ter que digitar tudo de novo. Copiar aqui as disciplinas, certo? Coloquei aqui as disciplinas e como vocês podem ver, nessa planilha, ela está passando aqui do espaço da célula. Né? Então, como a gente tem que fazer, é redimensionar a largura da coluna. A gente pode fazer isso deixando o mouse sobre a junção entre uma coluna e outra. Vai aparecer uma barrinha azul. A gente clica 2 vezes sobre essa barrinha e ele já vai redimensionar a tua coluna, a coluna que a gente selecionou. Já vai redimensionar automaticamente para que isso atenda aqui os requisitos que o texto tem. Beleza? Agora a gente vem seleciona toda essa área aqui onde vai ter números, tá? E a gente, para deixar mais organizado, a gente avisa, né, digamos assim, para a planilha que a gente vai estar colocando números aqui. Então a gente vem aqui na parte de formatação de célula, vem aqui onde tem esse 1, 2, 3 e coloca número, tá? Só para vocês visualizarem, eu vou digitar um número qualquer e ele colocou aqui um 0. Eu digitei o número 0 e ele já colocou automaticamente o vírgula 00. Então eu vou
mais uma vez, selecionar toda essa área e eu vou vir na parte de tirar uma casa decimal, tá? Para que fique um 0,0. Então, vai ser uma nota, vírgula, um número, né? Que vai ser ali os décimos que você atingiu. Então, venho aqui nessa opção de diminuir o número de casas decimais, clico sobre ela e ficou aqui, ó, 0,0. É esse formato que a gente quer. Mais uma vez selecionando tudo, né, como eu tirei a seleção, para deixar centralizado de novo, venho aqui, alinhar ao centro. Tranquilo? Então, apagar aqui que eu coloquei só como exemplo. Então, agora que a gente vai para a parte das funções e fórmulas. Tá? E quem está no celular vai ter que se atentar a isso. Como eu falei na aula, né, para declarar uma fórmula, uma função, eu digito aqui um igual. E agora eu quero somar essas 4 unidades, né, as notas das 4 unidades. Então, vem o igual, soma. Isso para quem está no computador, quem estiver no celular, a função soma, ela escreve SUM, tá? Só se atentar a isso. E eu venho aqui e seleciono o intervalo de células correspondente às 4 unidades. Depois dou um Enter e aí ele vai automaticamente já puxar essa soma aqui. Agora o número para passar, tá? Ou seja, para atingir, né, a pontuação satisfatória aqui de 20 pontos, quanto você precisa. Então eu venho aqui igual, tá? Como eu falei, para começar a declarar uma nova função, eu sempre tenho que começar pelo igual, digito igual, 20 menos essa célula aqui, tá? Ou seja, 20 menos a soma das minhas notas nas unidades, beleza? Ou seja, como ele está considerando, né, a planilha está considerando que todas as notas nessas 4 unidades são igual a zero, então a soma delas é igual a zero, e para atingir, né, a soma de 20, eu ainda precisaria de 20 pontos, tá? Então, colocar aqui um 10 na primeira e um 10 na segunda, teoricamente a pessoa já estaria passada, porque a soma dessas notas é igual a 20 pontos, e para passar ela precisaria de 0 pontos, tranquilo? Então agora a média final, então como nós temos 4 unidades, eu poderia usar a função média, beleza? Poderia vir aqui e selecionar esse intervalo, é uma opção, mas eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou pegar, para a gente usar, né, um pouco mais dos conceitos que a gente viu na aula, eu vou pegar a soma das notas, tá? Clicar aqui sobre digitei o igual, cliquei aqui sobre a célula da soma das notas e vou dividir isso por 4, tá? Por quê? Porque eu pego a soma das notas nas unidades e divido pelo número de unidades. Assim eu consigo minha média final, beleza? Então, só para exemplificar, um aluno que teve ali 7,5 na primeira, 8 na segunda, 8 na segunda, 7 na terceira e um 9 na quarta, ele teria ali uma soma de 31,5 pontos, né? Para passar, como eu falei, esse número é acima de 20 pontos, então vai ficar um número negativo aqui. Isso representa que o aluno já teoricamente passou nessa disciplina, com a média final de 7,9, que é basicamente essa soma das 4 unidades dividido pelo número de unidades. Beleza? Vou apagar aqui. E agora pode surgir aí a dúvida, né? João, eu vou precisar digitar tudo isso de novo para as outras disciplinas? Não, tá? Então, para copiar essa fórmula nessas outras células aqui, porque teoricamente ela só vai funcionar, né, do jeito que está aqui nessa primeira linha, beleza? Eu posso digitar outras notas aqui na segunda linha, a planilha não vai estar fazendo essa automatização. Então, como é que eu faço para transpor, né, colocar essa função, essas funções aqui nas linhas de baixo? É bem simples. Eu seleciono um intervalo que contenha essas 3 células que eu acabei de digitar as fórmulas e simplesmente venho aqui, ó, nesse botão, no canto inferior esquerdo desse intervalo, vocês podem ver que tem um quadrado azul, tá? Então eu vou aproximando o meu mouse, olha só, até ele virar uma cruzinha preta, beleza? Quando ele virou essa cruz preta, eu posso clicar, segurar e arrastar para as outras células, tranquilo? Então aí agora ele aplicou, como vocês podem ver aqui, a minha fórmula, né, de soma, de média, enfim, para todas as células de baixo. E olha que interessante, nessa célula de cima, ele está somando o intervalo B2 é 2, tá? Ou seja, todas essas 4 unidades ele está somando.
Mas quando eu copiei para a célula de baixo, ele já está considerando o intervalo de baixo, beleza? Então, bem interessante isso também. Só de clicar e arrastar, ele já aplica essa fórmula para considerar essas células aqui, né? E assim por diante, beleza? Tudo tranquilo até aqui. Para mostrar aqui que a planilha está funcionando bem, eu vou escolher uma célula aleatória e vou digitando aqui as notas na disciplina de redação, por exemplo. Então, supondo aqui um 5, um 7, um 4 e um 8, por exemplo. Tá vendo? Ele seleciona aqui, né? E as funções são aplicadas justamente a essas células da linha que representa a disciplina de redação e literatura. Beleza? E para calcular a média global, como eu falei, essa média global vai representar basicamente todas as disciplinas, ou seja, vou pegar a média final de todas as disciplinas e dividir pelo número de disciplinas para atingir, né, o resultado dessa média global. Então, basicamente, começo digitando uma nova função, né? Então, igual. Não vou também usar a função média, vou pegar somar as médias finais e dividir pelo número de matérias. Então, vou vir aqui igual, soma. Tá? Quem tiver no celular a função, lembrando que é outra, né? A função SUM, que faz o papel da função soma. Então, selecionei o intervalo e divido, né? Clico ali na barra para representar uma divisão e divido isso por 13. Né? Porque nesse caso, o número de disciplinas aqui é 13. Beleza? Como a gente pode ver, quando eu seleciono aqui, ó, todas as disciplinas, aparece aqui no canto a contagem 13, ou seja, ela me diz o quantas células não nulas estão selecionadas aqui, certo? Então, nesse caso, tem 13 disciplinas, então vou dividir, pegar, somar todas as médias finais de todas as disciplinas e dividir por 13, e aí eu vou ter minha média global. E para finalizar, eu vou estar ensinando vocês a fazer as células, né, ficarem com a cor vermelha representando uma média abaixo de 5 e verde uma média acima de 5, tá bom? Então eu venho aqui, seleciono todo esse intervalo, tá? E nós vamos aplicar uma função de formatação condicional nessas células. Quem tiver pelo celular também, é só localizar aí na parte de formatar texto, né? Formatar célula, formatação condicional. No computador, bem simples, você vem aqui ó, em formatar, clicou aqui e vem na opção de formatação condicional. O que é que isso representa? O condicional vem de atender uma condição. Então, eu estou dizendo para a planilha para fazer o seguinte, olha, se essa célula atender a essa condição, deixe ela de tal jeito. Então, é basicamente isso que a gente vai estar fazendo. E no nosso caso, a condição vai ser, se o valor for abaixo de 5, deixe a célula vermelha. Se o valor for acima de 5, deixe a célula verde. Tá? Então, aqui, selecionei esse intervalo e venho aqui, ó, regras de formatação. Qual é a regra que eu quero aplicar? Se o número for menor que 5, deixar a célula vermelha. Então, venho aqui regras e procuro inferior, né, ou menor que. Então, todo número menor que 5, tá? Todo número menor que 5 para uma média final, eu quero que ele fique vermelho. Tá? A cor da célula fique vermelha. Então, vou selecionar aqui para deixar em negrito, né? Para ter um destaque na média final. E a cor, eu venho aqui e seleciono um vermelho. Então, como vocês podem ver, isso já foi aplicado, né? Uma vez que todas as médias aqui está considerando como zero, tudo aqui é menor que 5, portanto, ele atingiu, né, ele atendeu a condição que a gente especificou aqui, ou seja, tudo é menor que 5, então ele vai deixar tudo vermelho, beleza? Venho aqui concluído e essa regra aqui de formatação já foi criada, tá? Ainda mantendo o intervalo selecionado, eu venho aqui em adicionar outra regra e agora eu quero dizer para a planilha o seguinte, olha, se a média final for maior do que 5, você formata a célula verde, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer o mesmo padrão agora, só que, ao invés de selecionar menor que, nós vamos selecionar o maior ou igual a, né? Porque para você passar de ano, você tem que ter sua média final maior ou igual a 5. Então, 5, 5,1, 5,2, todos esses números são maiores ou igual a 5, tá? Então, digito aqui formatar células, se a regra é maior ou igual a 5, digito aqui um 5
e aí vou formatar do jeito que eu quiser, né? Nesse caso, eu vou colocar uma cor verde na célula. Então, concluo, tá? Então, já tenho aqui essas duas regras. Então, se o valor é inferior a 5, ou seja, para todos os valores menores do que 5, a média final vai ficar formatada aqui numa cor vermelha, e para valores maiores ou iguais a 5, tá bom? A célula vai ficar formatada numa cor verde. Então, para testar isso, fechar aqui a parte de formatação condicional. Para testar isso, eu vou supor aqui que uma pessoa atingiu, né, um 10 na primeira e um 10 na segunda unidade. Ou seja, teoricamente, na metade do ano, essa pessoa já passou de ano. Então, como dá para ver aqui, ela já atingiu essa soma de 20 pontos e a média final dela já se ela tirar 0 aqui na terceira e 0 na quarta unidade, ela ainda assim passaria de ano com a média final aí igual a 5. Tranquilo? Vou apagar aqui esses valores, vocês podem ver que ele voltou a ficar vermelho. Então, essa pessoa, né, que tirou 10 na primeira e 10 na segunda unidade já teria matematicamente aprovada naquela disciplina, naquele ano. E para a média final também, até esqueci de formatar, mas basicamente eu venho aqui clico aqui sobre uma célula qualquer que eu tenha aplicado essa formatação condicional e abro de novo aqui, né, a nossa aba de formatação condicional. E olha só, as duas regras estão aplicadas ao intervalo H2, H14. Eu quero aplicar essas regras também para a média global, ou seja, se a média global for abaixo de 5, vai ficar vermelho, isso aqui, essa célula, e se a média global for acima de 5, vai ficar verde. Então, como é que eu faço para aplicar também nesse intervalo aqui, quer dizer, nessa célula, tá? Eu venho aqui na regra, e nessa opção aqui, ó, de aplicar ao intervalo, vocês veem que ele está aplicado no intervalo H2, H14, beleza? Mas eu venho aqui no canto e eu posso vir aqui, ó, adicionar outro intervalo. Então, adicionando outro intervalo, eu seleciono aqui, ó, a célula que tem a média global e dou um OK. Aí agora ele também vai aplicar essas mesmas regras de se a média for abaixo de 5, fica vermelho, e se for acima de 5, fica verde, né? Para aplicar outra regra, eu volto para cá, para onde está formatado, e agora eu vou adicionar a célula J2, que é a célula da média global, a regra de formatação em verde, tá? Então, para adicionar a regra de formatação, a segunda regra que nós criamos para essa célula aqui, eu venho aqui, seleciono qualquer uma dessas células e clico aqui sobre a regra, né, de deixar o intervalo, a célula verde, se a média for, o número que tiver nessa célula for maior que 5. Beleza? Venho aqui de novo e venho adicionar outro intervalo e seleciono aqui de novo a média global. Beleza? Dou um OK aqui, concluído aqui. Pronto, nossa planilha já está finalizada com essa função de calcular aí automaticamente, tá, a situação de cada um de vocês no ano aí, para ver como é que está em cada disciplina. Eu imagino que vocês estejam agora no meio da quarta unidade, então vocês já devem ter aqui as notas da primeira, segunda e terceira unidade, tá, de todas as matérias. Então, basicamente, vocês vêm aqui preenchendo, né, com os números, colocando na primeira, segunda e na terceira unidade, e aí a planilha vai calcular para vocês automaticamente como é que está a tua situação. Se você já passou, quanto você precisa para passar, beleza? E também, no final, né, quando tu inserir aqui, tu vai poder visualizar melhor a tua média final e a tua média global, para ver como é que foi o teu desempenho durante esse ano. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, podem contatar a gente aí, a gente está sempre disponível para tirar dúvidas para vocês, beleza? E um abraço, até a próxima. Valeu!